Graças a Deus, temos nosso tempo uma vez mais na presença do Senhor, cultuando, tempo para adorá-lo. Deus tem nos ensinado, tem nos ordenado, que Ele é o Deus digno de toda adoração, de todo o louvor, e que tudo quanto por nós deve ser feito para a glória e honra do Senhor. A nossa vida está envolvida, Deus quer que tenhamos essa consciência de relacionamento com Ele. A vida dele envolve, é um Deus que quer relaciona-se com aqueles que, vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, estão em Cristo, estão na vida cristã, agora tem acesso direto ao trono de Deus. Nós podemos falar com Deus, mas sim, em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Deus, temos esse privilégio, não precisamos de que alguém faça isso por nós, tão somente alguém numa posição tão elevada, especial, que só ela tem acesso a Deus e ninguém mais. Não, cada salvo, e até mesmo o incrédulo, aquele que tanto deseja relacionar-se com Deus e ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, a exemplo de Cornélio, que teve as suas orações ouvidas, e Deus enviou até a casa de Cornélio quem? Para pregar-lhe o Evangelho? Apóstolo Pedro, indo ao lar de um estrangeiro. E Pedro foi preparado por Deus para tal situação de uma maneira muito criteriosa. E ele entendia o propósito de Deus naquilo. Até mesmo Cornélio, que ainda desprovido do conhecimento da salvação em Cristo, mas temente a Deus, orava, de maneira que as suas orações foram ouvidas. E Deus tratou de levar-lhe o conhecimento de Jesus. Muito bem, falando em oração, em você orar, eu conversei ainda há pouco com a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, a respeito do irmão Eurípedes. Ele, neste ano, algum tempo atrás, ele descobriu que estava com complicações na próstata, a ponto de ter que usar uma sonda. E ela disse que nesse momento agora, ele está sentindo-se, o que é até um tanto natural, deprimido por causa disso, aguardando a possibilidade de ir ao médico e ter uma intervenção cirúrgica. Então orem por ele. É bom quando alguém está por nós orando perante Deus, chegando até o Senhor a sua oração em favor do irmão Eurípedes, para que Deus possa, Deus pode, mas que o irmão Eurípides possa, perceber todo o auxílio, conforto de Deus para a vida dele, principalmente nesse momento, que não é um momento fácil, onde você tem que aparentemente ficar impedido da lida normal da sua vida, não é? É difícil. Uma pessoa que, por todo o tempo de vida, por toda a vida, na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado, sair de manhã, indo para o seu posto de trabalho, sendo assim útil, e em dado momento você tem tudo paralisado, e você tem que enfrentar uma fase que você nem imaginava que aquilo tão breve, tão de imediato, pudesse acontecer com você. Mas nós cremos que Deus vai do difícil para o impossível. E esse Deus que vai do difícil para o impossível, é no impossível que só Ele pode agir. Amém? Então vamos orar. Daqui a pouquinho eu vou estar lembrando dele em oração. Ontem nós tivemos um feriado
Não sei para você, mas é um feriado da nação brasileira comemorando a sua independência desde 1822, dia 7 de setembro, quando o imperador bradou independência ou morte, na questão de tornar o Brasil um país independente dos laços, das garras de Portugal. E já faz muitos anos que eu brado independência e vida, amém? Para o povo de Deus, essa pátria nossa aqui, Brasil. Eu penso, andando na rua e com quem eu converso, que todo mundo é daqui do Brasil. E de repente eu fico surpreso quando alguém me faz saber, olha, tal fulana não é brasileira não. Falei, o quê? Ela é da Venezuela. Mas e como pode? Tanto tempo eu converso com tal pessoa e não pude perceber que há um sotaque. E há um sotaque. A Stefani é alguém que veio, devido à crise na Venezuela, veio para o Brasil, uma colega de trabalho. Aí depois eu fui prestar atenção no sotaque dela. Eu imaginava que ela era brasileira e é venezuelana. Aí eu brinquei com ela, seja bem-vinda no Brasil. Tá? Ela mora agora aqui, mas tem parentes e familiares todos lá na Venezuela. Se bem que tem alguns venezuelanos que a língua é muito enrolada, não é? Não tem como você não perceber. Mas tem alguns que fogem a essa condição muitas vezes. Pelo menos para mim foi assim. Pátria, pátria, pátria. Nós entendemos pela Bíblia que vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos da pátria terrena para a pátria celestial. Há uma pátria celestial, amém? Nós lemos em Hebreus sobre isso, aqueles que morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas crendo e confessando-as, mostraram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, aguardando a pátria celestial. Essa cidade, a nossa cidade, cujo construtor e artífice é o próprio Deus. Apocalipse fala sobre isso, a cidade santa, a nova Jerusalém, com todo o esplendor e beleza daquela cidade. E olha que lá vai ser algo muito natural, como é para você hoje olhar para a água, vai ser olhar para tanto ouro, tanto esplendor, tanta beleza. E lá só vai entrar os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Lá não entrará contaminação alguma. Ok. Abriu lá sua Bíblia no Salmo 33, apenas um versículo, versículo 12. Ontem à noite nós lemos todo o capítulo 33, na reunião de oração. Hoje pela manhã também lemos. É o nosso salmo do ano que vem, que nós vamos memorizá-lo. É um salmo de louvor ao Deus Criador. E tem detalhes aqui neste salmo a respeito de Deus em relação a nós, interessante. Onde Deus está? Ele está olhando, ele contempla os moradores da terra, o lugar da sua habitação. Ok, vamos ler apenas o versículo 12. Você consegue ficar em pé? Tiana e Fátima não conseguiram chegar, deve estar em casa agora nos acompanhando. Tá? Às vezes você fica impedido. Versículo 12. Eu sei que quando eu mencionar a palavra nação, o que te vem à mente? Nação no versículo 12. Tudo bem, você pode pensar no Brasil, nas nações, nos povos. O versículo diz: bem-aventurada, mais alto grau de felicidade, a mais
elevada condição de felicidade concedida a algo ou alguém. Está na palavra bem-aventurada. E o texto continua dizendo: é a nação cujo Deus é o Senhor, vírgula, né? E o povo ao qual escolheu para sua herança. Essa segunda parte do versículo aqui é um assunto para o ano que vem, tá? Um assunto para o ano que vem. Mas essa primeira parte é um assunto para agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, me coloco nesse momento debaixo da autoridade da Tua palavra, Senhor, para este momento do ensino da mesma com o nosso povo, com a transmissão e até mesmo num tempo posterior, com aqueles que entregar-se-ão a receber, a assistir, a ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Deus, o Senhor é o Deus eternamente bendito. Ensina-nos a cada momento, no louvor e adoração que pertencem ao Senhor, que sejamos achados adorando, bendizendo, louvando o Deus que é digno de toda glória, de toda honra. Senhor, que este momento nada venha nos atrapalhar ou impedir de que tenhamos os nossos ouvidos, os nossos corações, todo o nosso ser entregue em favor da obra do Santo Espírito, que traz para nós a verdadeira compreensão de que precisamos, da qual eu não tenho nenhuma condição por mim mesmo de conduzi-la, senão ser essa condução feita pelo Senhor na obra do Santo Espírito. Também, Deus bendito, o Senhor é poderoso para trazer consolo, regozijo, alegria nos nossos corações. Não importa as circunstâncias pelas quais estejamos atravessando, a alegria do Senhor é a nossa força. Oro pelo irmão Eurípides lá em Ribeirão Preto, pelo lar, esposa, a família, pela condução do Senhor. Não estão desamparados. O Senhor por eles vela, cuida, zela e tem preservado suas vidas. Ó Deus, que haja uma aproximação cada vez maior do irmão Eurípides, do seu relacionamento com o Senhor através da palavra. Fala-lhe ao coração, Senhor. E nesse momento, ó Deus, também outros mais queremos orar, alguns no que diz respeito ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Nos dirija, nos conduza, oramos, Pai, no nome de Jesus. Oramos com gratidão. Amém. Assentai-vos, obrigado por você tão consideravelmente atendido a nossa solicitação. Por alguns instantes você se colocou em pé para a leitura e oração, lendo ao texto da palavra e a oração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Este versículo é um dos versículos que está inserido no que nós chamamos o livro dos Salmos, das poesias do povo hebreu. Os Salmos, desde a época em que os Salmos foram escritos, têm sido
estes salmos, o livro dos salmos é uma fonte inesgotável de ensinamento. Está repleto de ensinamentos, de instruções, e um desses preciosos ensinamentos encontra-se no Salmo 33, especificamente para nós hoje, no versículo 12. Só o versículo 12 do Salmo 33, dentro, é claro, do seu contexto, tem um ensinamento precioso para nós hoje à noite. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vou levá-lo a memorizar, pelo menos a parte A desse versículo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Está aqui uma afirmação, mas não é qualquer afirmação, é uma poderosa afirmação para a vida cristã. Aí mexe conosco. Nós estamos vivendo o que? A vida cristã. Já de imediato, nós temos no versículo 12 uma poderosa afirmação para a nossa vida cristã. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é muito mais do que apenas uma frase poética, é um ensinamento profundo para influenciar todas as áreas da nossa vida. E há um contexto histórico, cultural, em que este Salmo 33 foi escrito. Há um contexto. Quando nós pensamos no livro dos Salmos, toda a composição poética do livro dos Salmos, eles foram escritos num período que se estende por vários séculos e repleto de mudanças significativas. Tanto é que quando você está lendo o livro dos Salmos, de repente você lê um trecho do livro dos Salmos que tem a ver com um momento muito difícil na vida de Davi, até mesmo antes dele assumir o reinado em Israel. E lá no outro Salmo, já no instante posterior que você está lendo, você vai ler um salmo em que o povo de Israel está vivendo nos dias do cativeiro babilônico. Então os salmos foram escritos num período em que Israel experimentou tudo. Essa é a realidade. Os salmos foram escritos num período em que Israel experimentou tudo. Tudo o que, pastor? Desde a majestosa realeza que foi o reinado de Davi e Salomão, até o cativeiro babilônico e posteriormente o retorno a Jerusalém. Nós temos tudo isso no livro dos Salmos, com toda a questão histórica, cultural que envolve o contexto dos Salmos, quando foram escritos. Agora imagine você, o antigo Oriente Médio, um cenário destacado por várias nações. E essas várias nações, cada uma com seus deuses e rituais próprios. E nesse cenário, a declaração: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, de imediato é um grito de fidelidade, uma afirmação corajosa, audaciosa. Lembrando o que? Trazendo o que para o pensamento? A aliança exclusiva de Deus e Israel. Quando é que começou a aliança de Deus com Israel? Você sabe quando começou? Quando Deus tratou com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão. E essa aliança exclusiva de Deus com Israel, em meio a um grande número de deidade, a supostas divindades pagãs. Acontece isso. Então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.
é um hino de adoração, entoado com alegria e reverência, exatamente no templo de Jerusalém. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem é o Senhor a quem se refere o Salmo? É o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Naqueles dias do início da criação, no livro de Gênesis, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, com quem ele começou esse relacionamento para estabelecer um povo, uma nação. Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem você serve? Alguém via naqueles dias assim: eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também conhecido pelo nome hebraico. Como o nome hebraico de Deus não tem vogal, não tem como pronunciar para você, a não ser dizer assim, YHWH. É o tetragrama do nome de Deus. Daqui a pouquinho você vai ver comigo uma pronúncia, aí dá para fazer uma pronúncia do nome de Deus, que é apresentado na pluralidade dos nomes de Deus. Mas o nome de Deus é um tetragrama que só tem consoantes, YHWH, é o nome de Deus. E ao reafirmar que o mais elevado grau de felicidade, de bênção, vem para a nação cujo Deus é o Senhor, o salmista está reforçando o quê? A aliança exclusiva de Deus com Israel, ou de Israel, o que Israel tinha com Deus. Então, no Salmo 33, você começa o Salmo, a primeira palavra que aparece no Salmo é a palavra regozijai-vos, e é uma ordem: regozijai-vos no Senhor. E aí o Salmo vem sendo todo elaborado na iluminação, que é mais do que iluminação, na inspiração dada ao poeta por Deus, ao ponto que ele vai chegar no versículo 12. O Salmo quer alegria, quer regozijo, e o mais alto grau de felicidade tem a nação cujo Deus é o Senhor. O Salmo vai reforçar a aliança exclusiva que Israel tinha com Deus. Então, portanto, ao lermos que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, entendemos que é uma afirmação, era um chamado. Essa afirmação é um chamado para a nação de Israel, relembrando-os da aliança com seu Deus e as bênçãos prometidas caso eles se mantivessem fiéis. Então, de acordo com o contexto histórico, cultural do Salmo, que nação é essa nação que refere o Salmo? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação que é essa? É a nação de Israel. Ainda hoje, nos nossos dias, essa mensagem vai ressoar lembrando-nos de uma devoção inabalável a Deus e da fidelidade que vem da obediência às suas ordens, aos seus mandamentos. Israel muito bem recebeu informações, ordens, preceitos sobre isso. Inicialmente é crucial entender a ênfase dada à palavra Senhor. No hebraico, o outro nome aqui usado, Iavé, que é o nome pessoal de Deus, que foi dado então, um pouco mais adiante, depois de Gênesis, esse nome foi dado para Moisés. Quando Moisés pergunta quem é o Deus que está falando com ele, quando ele teve a visão na sarça ardente, e aqui nós temos o nome que expressa o caráter divino de Deus, o Deus que é, que era e sempre será. Iavé, eu sou o que sou.
eu sou, dizia Deus para Moisés, está te enviando, eu sou. E quantas vezes você tem eu sou no Evangelho de João, quando Jesus usa essa expressão, que expressa o caráter divino, eu sou. Logo o versículo se refere ao Deus único, que é soberano e que tem um relacionamento pessoal com o seu povo. É um relacionamento pessoal e coletivo com o Deus verdadeiro. Só há um Deus. Só há um Deus. Que Deus é esse cuja nação é bem-aventurada por considerá-lo? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é o Deus vivo, Deus verdadeiro, o Deus que parte o conhecimento como Deus de Israel. Ainda hoje a pessoa fazendo confusão, dizendo assim, não, mas o Deus de Israel é um, e o Deus dos cristãos é outro. Não há deuses, há um único Deus. Tanto é que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, através do judeu Jesus Cristo. Então identificamos a nação, o Deus, o Senhor, quem é o Senhor. Agora, um passo a mais. Quando dizemos bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, estamos afirmando que a verdadeira felicidade e bem-estar de uma nação se encontram no reconhecimento de Yahvé, do Senhor, como seu Deus. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhum indivíduo ou comunidade qualquer vai encontrar a verdadeira felicidade e bem-estar fora do reconhecimento de Yahvé como seu Deus, como seu Senhor. Primariamente, ou primeiramente, o versículo se refere a Israel, a nação de Israel. Mas a essência da mensagem é igualmente aplicável a indivíduos, famílias e comunidades. O texto só tem uma interpretação, é claro, sim. A Bíblia só tem uma única interpretação. Grave isso, não existe várias interpretações da Bíblia, não. A Bíblia tem uma única interpretação. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, que a gente fala algo e as pessoas não entendem o que a gente fala. Não é verdade, Ernesto? Eu fiz um teste com o Ernesto lá em casa ontem, dos 3 testes que eu fiz, ele não entendeu o que eu estava dizendo. Lembra? Tem um vídeo correndo na internet aí, que o rapaz chega para as pessoas e fala assim, numa sala tem 4 cantos, em cada canto tem um gato, e cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos há no quarto? Alguns respondem 12, outros respondem 16. Eu coloquei esse vídeo, alguém respondeu 16. Eu pergunto a você, quanto... Não, o Ernesto não vale, você não vale. Você falou para o Felipe, não falou? Você não vale. Hã? Alguém já respondeu aqui errado. Tá vendo? Você não entendeu a mensagem. Tá? Você não entendeu a mensagem. Ah, tá. Vocês não entenderam, não é? Tá vendo só como é que é as coisas? Quando alguém te fizer uma pergunta, antes que você responda, por favor, você pode repetir a pergunta? E você vai prestar atenção em cada palavra que a pessoa fala. Porque se você não prestar atenção, você não vai entender o contexto, tá? Entendeu? Mas eu vou dar a resposta para você, tá bom? O rapaz traz a pessoa para uma consideração de uma sala que tem o quê? Em cada 4 cantos da sala. Primeiro tem 4 cantos, em cada canto tem um gato, e cada gato está vendo 3 gatos. Ele pergunta, quantos gatos há no quarto? Nenhum. É na sala que tem os gatos. Mas ele pergunta o quarto, ele confunde. Você percebeu? Ele confunde a pessoa.
É igual aquela outra situação, repita comigo. Vermelho, azul, laranja, qual é a cor da grama? Não entendeu também. É para repetir, qual é a cor da grama? Tá vendo só? É coisa assim. Então a gente fala as coisas aqui, entenda, a Bíblia tem uma única interpretação, várias aplicações. Entendeu? Aí inverte, a Bíblia tem várias interpretações e uma única aplicação. Não, é o contrário. Uma única interpretação e várias aplicações. Então o versículo 12, podemos aplicá-lo a indivíduos, comunidades e também famílias. Somos chamados a reconhecê-lo, falando de Deus, como nosso Senhor. Como é que funciona isso? Reconhecer Deus como nosso Senhor em todas as áreas das nossas vidas. E o que significa isso? Reconhecer Deus como nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida. Significa que precisamos, amados, buscar a vontade de Deus em nossas decisões. Amém? Buscar a vontade de Deus em nossas decisões. Porque se assim procedermos, seremos o quê? Bem-aventurados. O mais alto grau de felicidade. A bem-aventurança. Deus, quando nós consultamos a vontade dele e está ok, é só portas que se abrem. Só portas que se abrem. E há momento que, quando consultamos a vontade de Deus, é porque nós entendemos que a nossa vontade não é perfeita, não é boa, não é agradável. E a vontade de Deus é o contrário da nossa, porque Deus é perfeito. O texto aqui vai dizer que, eu vi aqui, o caminho de Deus, aliás, a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Deus não erra o alvo, Deus não falha, Deus não é pego de surpresa. Deus profundamente nos conhece, até mais do que você é você mesmo. Então, reconhecê-lo como nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida significa que precisamos buscar a vontade de Deus em nossas decisões. Não vá como Ló, que olhou para as campinas verdes do Jordão. Que lugar excelente! Eu já quebrei a cara fazendo isso. Que situação formidável! Vou para lá. E foi. Na mesma velocidade que ele foi, não muito tempo depois, saiu escorraçado de Sodoma. Ainda pelo caminho perdeu a esposa. Que a mulher dele era tremendamente vaidosa. Você nunca ouviu dizer que as aparências enganam? É a chamada sabedoria popular. Faz sentido. Então tem decisões para tomar, precisamos buscar a vontade de Deus em nossas decisões. Você lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando ele, de maneira implacável, intencionou e de fato foi para Jerusalém. Não houve argumento A, B, C, nem de profeta mostrando o que lhe aconteceria. Ele estava pronto. Ele entendia que esperava ele prisões. Mas talvez revendo, Paulo teria tido uma outra atitude, talvez. Nós não temos a palavra final. Você diz, eu vou e vai. Não. Nós dependemos do Senhor. Assim nós somos impedidos
Não gostamos de impedimentos. Às vezes somos impedidos, mas entendamos, a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Perfeita. Eu muitas vezes estou olhando para mim e pensando, quais áreas da da minha vida, eu preciso mudar. Sou consciente que Deus está trabalhando uma mudança na minha vida, uma mudança no meu ser, para que eu seja mais parecido, para que eu venha conformar a imagem de Jesus Cristo, a ponto que as pessoas vejam mais Jesus em mim do que eu mesma, amém? Que eu possa esconder atrás da cruz de Jesus. Já pensou que assim, a mulher, lá no texto do profeta Eliseu, ela disse para o marido dela assim: este que passa por nós é um santo homem de Deus, amém? Olha a impressão que ela teve do profeta. Eu e você somos tão falhos, fraquinhos. Eu tenho uma natureza impetuosa, eu sei disso. Facilmente eu fico bravo, a gente usa rasgar o verbo, né, e falo, mas eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, eu quero ter o agir de Deus, o quebrantamento do Senhor na minha vida. Então, a aplicação de bem-aventurada é a nação, de indivíduo neste país, Brasil, que vão fazer a diferença. Não importa que o seu país está uma bagunça, um caos, ele é laico, tem de tudo, é uma enorme feira com uma variedade imensa de cultura, crédulos e crenças e por aí vai. Mas o seu joelho, o meu joelho, o nosso clamor em favor da nação brasileira. Alguém chega até a cantar, eu coloquei na Store: Brasil, tu serás a nação cujo Deus é o Senhor. É importante que preguemos o Evangelho, para que mais e mais brasileiros e brasileiras, a exemplo do que aconteceu comigo e com você, venham reconhecer: ó Galileu, venceste, serás o Senhor da minha vida. Aliás, ontem no estudo com o Ernesto, que bênção o estudo ontem. Jesus mencionou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente nunca pensa no que realmente significava para o condenado, caminhando para a execução, carregando a sua cruz, levando a sua cruz, caminho sem volta. Ele está indo para a execução, ele está indo para a morte. E a Bíblia nos ensina que quem está em Cristo, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Há uma morte para as coisas deste mundo, e agora você está em Cristo, tomou a sua cruz, está seguindo Cristo. Segundo lugar, ademais, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é um lembrete de que a verdadeira felicidade não é encontrada em riquezas, poder ou sucesso humano, mas no relacionamento com o Deus vivo. Nós temos exemplo da Bíblia de relacionamento com Deus vivo no andar, no viver de cada dia de Abraão. Que bênção! A felicidade não está em riquezas, poder, sucesso. O mundo ensina isso para você, que você precisa ter uma carreira de sucesso, de bens, de prosperidade material. Que diferença vai fazer daqui 100 anos se você teve 20, 30 empresas, se você foi bem sucedido materialmente falando? Que diferença vai fazer?
O ajuntar tesouros não mudou o endereço, não, continua sendo no céu. É no céu. Aliás, eu ando meditando muito sobre essa questão de céu, curta duração da minha vida, que essa noite eu até sonhei que eu já estava partindo para a eternidade. Eu vi o meu corpo esmorecendo, prostrando-se num estágio muito mal, já sendo encaminhado para a UTI, e eu do lado de cá vendo a cena. Eu contei isso para minha esposa, e eu estava super bem, nunca tinha sentido, sabe, olhando o meu corpo, mas eu estava bem. Estava triste da morte, não estava preocupado em voltar a viver, estava sentindo super bem, estava agora já pensando no anjo, na minha partida para a eternidade. Estava preocupado com vida terrena, estava preocupado com a eternidade, já aguardando partir para a eternidade, porque eu estava sentindo muito bem. Quando eu acordei, que eu percebi que era sonho, eu fiquei até meio assim, acordei assim, extasiado. É sonho? Eu achei que era realidade, que eu estava entrando na eternidade. Tanto temos falado sobre isso aqui, não é? Preparação para a eternidade. Então, bem-aventurada, não é uma nação rica, não é uma nação de sucesso material, não é uma nação de fama, mas a felicidade está no relacionamento com o Deus vivo. Temos exemplo de Salomão. O pai dele inculcou tanto na cabeça dele que ele deveria ter sabedoria para tomar decisões, que quando Deus indagou-lhe sobre o que ele queria de Deus receber, você já imaginou se dada fosse às pessoas a oportunidade de um único pedido a Deus, o que as pessoas pediriam? Tiago responde por nós. No único pedido para você fazer a Deus, que iria revolucionar a sua vida, você deveria pedir sabedoria, ver a vida do ponto de vista de Deus. Você já imaginou algo assim? E Salomão pediu sabedoria. Agora a questão da riqueza, ele foi com o Senhor, porque ele não pediu riqueza, não pediu a vida dos inimigos, mas pediu sabedoria. Deus deu também a ele riquezas. Amados, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Entenda, não há escassez com Deus, pelo contrário, há abundância. O pessoal está preocupado com a questão da água. Quando no planeta Terra, nos dias de Gênesis, ninguém conhecia o que nós conhecemos chamado chuva, foi só Deus abrir as janelas dos céus e choveu torrencialmente 40 dias e 40, não precisou chover 150 dias, não precisou chover 300 dias para que a terra fosse o mais alto monte coberto pelas águas, só 40, poderia ter sido 10 dias, mas Deus gosta do número 40, ele usou o número 40, ele usou 40 dias, 40 dias, chovendo ininterruptamente, ao ponto que tudo que havia vida na terra expirou, morreu. E a arca foi levantando. Mas a arca pousou num monte bem alto. O monte que ela pousou era alto. Eu sei que Deus tem um controle da água. Deus tem o controle da água. Tem gente preocupada, sem saber o que fazer, né? A questão da água está acabando. Ainda bem que Deus prometeu, não vai ter outro dilúvio. Porque de vez em quando dá vontade de
dizer: Deus, derrama até encher tudo, para que eles entendam que o controle está com o Senhor. Assim, tem muita água. Ah, pastor, você não entende. A água, tem muita água salgada. Ah, é? Então pega o exemplo de Israel, o que eles estão fazendo no processo para retirar o sal da água, a tecnologia que Deus tem dado a eles conhecer, que não é para eles tão somente, mas disponível para todos. Há uma tecnologia. Primeiro, aplicando para nós: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, significa você sujeitar-se a Deus, à vontade dEle, como Senhor na sua vida, acima da sua vontade, nas decisões que você tem que tomar. Em segundo, a verdadeira riqueza, sucesso, fama está no relacionamento, a felicidade está no relacionamento com o Deus vivo. E terceiro, a expressão bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é um chamado a influenciar a nossa sociedade com o conhecimento da palavra de Deus e a sua obra de salvação. Como a nossa nação vai ser uma nação bem-aventurada se nós não influenciarmos a nossa sociedade com o conhecimento da palavra de Deus e com a obra de salvação? Para isso, somos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. E depois leremos 1 Pedro 3,15. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Chamados para proclamar as virtudes de Deus. Mas vós sois a geração eleita. O nosso contexto aqui em Pedro é da pedra viva, da qual o Senhor Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Para os que creem, a pedra é preciosa, mas para os que rejeitam-na, é uma pedra de reprovação, é uma pedra de tropeço para os que rejeitam. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo bem-aventurado, povo cuja a nação, cujo Deus é o Senhor, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, chamados para anunciar as virtudes, o poder de Deus. O versículo 15 do capítulo 3 de 1 Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Chamados para anunciar as virtudes de Deus, quando os homens estão cegos à realidade, quando a perversidade se tornou costume e cultura de um povo. Chamados para anunciar as virtudes de Deus, quando os homens andam por seus ideais e não por Deus. Chamados para anunciar as virtudes de Deus, quando as ações e perversidades e malignidades agem na cegueira dos homens. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, abra sua Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, que o Deus deste século, Satanás, tem como profissão cegar os entendimentos dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça, aliás, segunda, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: informa-nos, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, escondido, oculto, para os que se perdem está encoberto. Há uma cegueira espiritual, nos quais, ele vai dizer no versículo 4, nos quais Deus, aqui letra minúscula, o Deus deste século é Satanás, a antiga serpente, sagaz enganador, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós nos apresentamos, dentro da expressão bem-aventurado, um chamado para que pessoas venham experimentar o mais alto grau de felicidade, tendo como nação essa bem-aventurança, o indivíduo cujo Deus é o Senhor. Nós temos aprendido que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, o Salvador. Quem tem o Filho, tem o Pai. E na obra do Espírito Santo é convencer o indivíduo, levar a pessoa a ter uma clara compreensão. Jesus sendo o seu único e todo suficiente Salvador, o seu Senhor, aquele que jamais você deveria ter medo de abrir o seu coração para Ele, de recebê-lo, porque Ele é aquele que pode e há de ser o seu melhor amigo. Como é bom a pessoa dizer: eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, meu melhor amigo, aquele que vai do que é difícil ao impossível. Eu tenho quem cuida de mim. Há pessoas assim, e há pessoas precisando ser assim. A bem-aventurada, o bem-aventurado, cujo Deus é o Senhor, o soberano, aquele que tem poder sobre todos, poder absoluto, conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Sempre quando nós chegamos no 7 de setembro, eu paro o que estou fazendo, paro onde estou pregando, quero pregar algo para impactar o meu país, a minha nação. Eu nasci no Brasil. Para que eu nascesse no Brasil, muitas coisas aconteceram, mas era o plano de Deus que eu nascesse no Brasil. Os meus ancestrais não são do Brasil. Aliás, o Brasil é um país que tem recebido na sua origem todo mundo que veio de fora. Todos vieram de fora, povoando essa nação, formando essa nação. Holandeses, franceses. Por isso há tanta diferença nos dialetos, até mesmo o próprio português, por causa dos estrangeiros. A Bahia fala do jeito que fala, o Nordeste, nós aqui, a maneira como nós falamos o português, né? Agora, até mesmo sendo colonizado por Portugal, tanta diferença no nosso português com o português deles lá, que um dia eu acho que vão separar. Já tem a separação na nomenclatura, português brasileiro e português de Portugal. Tem muitas expressões que eles lá falam, que se a gente falar aqui é palavrão, é palavra de baixo calão. É isso mesmo que falam, não é? Tanto que é diferente. E agora
o mundo começa a se misturar, não é? Nações, mas meu país, Brasil, seu país também. Não é por acaso que nascemos aqui. Não é que alguém se perdeu no meio do caminho e nascemos aqui, não. Deus nos trouxe para esse país, na nossa origem, nosso nascimento. Mas a nossa pátria não é essa pátria. Amém? A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. A nossa morada eterna não é Brasil. Talvez dentre as nações só terá uma nação como a nação eterna. Vamos colocar em pé nesse momento. Eu preguei sobre o verdadeiro grito da liberdade. Preguei sobre o nosso grito de liberdade. E hoje à noite estou pregando a nação cujo Deus é o Senhor. Na interpretação, a nação é Israel. Na aplicação, aplica-se para indivíduos, famílias, comunidades. O povo, o indivíduo, cujo Deus é o Senhor. Amém? Vamos orar e orar nesse momento pelo nosso país, Brasil, para que tenhamos a condição que ainda permanece sob algumas restrições para pregarmos o Evangelho. É quase que como você chegar para a pessoa que está cega e perguntar para ela: você gostaria de enxergar? Precisa perguntar? Se alguém que é cego quer enxergar? Quando o maior desejo de tal pessoa talvez seja enxergar. Acho que foi essa semana eu cheguei para uma jovem e falei assim, não sei se foi essa semana ou semana passada. Eu falei para ela assim: escuta, você gostaria de ir para o céu? Sim. Você conhece o caminho? Ela falou: sim. Eu falei: você está no caminho? Ela saiu pensativa. Não, ela não está no caminho. Mas ela quer ir para o céu. Ela já ouviu sobre o caminho. Eu pergunto para você: por que ela não está no caminho? Por que ela não está no caminho? Não seria uma tolice alguém dizer que vai para Rio Preto, conhece o caminho, mas está indo para Bebedouro? É estranho. É estranho. É, pastor, tem alguma coisa mais interessante para esse caminho aqui que está desviando ela. Está mais interessante que aquele caminho para lá. Pense sobre isso, vamos orar. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo poder, autoridade da palavra do Senhor. Eu sei que o fato de estarmos aqui, de nos entregarmos para esse tempo da devoção da palavra do Senhor, esse tempo é muito importante. Estamos recebendo alimento espiritual. A palavra do Senhor atinge o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. Vai resultar e deve resultar em alegria. Sempre que a palavra foi apresentada, o Evangelho estava sendo pregado por Filipe, e o Senhor registrou na palavra, na cidade de Samaria, que havia grande alegria naquela cidade. Que sempre tenhamos do Senhor essa condição de nos alegrarmos com a palavra do Senhor, no ensino da mesma, ainda que ela seja de correção, de repreensão, mas ela será também de instrução. Ó Deus,
o Senhor jamais vai desistir de nós. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não pode negar-se a si mesmo. Oramos pelo nosso povo aqui e outros mais. E Deus abençoe o lar dos irmãos aqui, como também os lares por onde a Tua palavra tem chegado. Ó Deus, traga regozijo aos nossos corações. Traga regozijo, ó Deus, no lar do irmão Eurípides. Traga alegria ao coração dele. Manifesta, ó Deus, na vida dele, aquele agir inconfundível, incontestável, que só virá do Senhor. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.